Pessoal, eu queria primeiro agradecer a disponibilidade de vocês de virem aqui falar com a galera. Tá tudo certo então aqui em instalação? A gente vai dar uns pulos aqui, a gente vai usar o plano. O tempo de vocês, se vocês têm uma hora e pouquinho aqui, sem problema, tá? Daí depois, eu acho que temos a última, que é de Unity. Eu vou dar uma pisadinha um pouquinho, uns 5 minutinhos, tá? Moçada, o que vocês estão, só para explicar, não sei se o Ricardo comentou principalmente, aqui é a galera que vai participar da Game Jam, né? Então é mais para dar uma ideia geralzona e mostrar o trabalho bacana que vocês desenvolvem. Tá? Então obrigado novamente, fiquem à vontade agora. Obrigado. Bom, então eu vou tentar dar um exemplo bem rápido aqui e para vocês verem também, muitas vezes o pessoal tem bastante medo de mexer com esse tipo de coisa aqui e assim, a gente até trouxe um computador aqui, mas a gente acabou não usando ele. Mas eu vou usar sim as ferramentas mais básicas aqui do Photoshop. Não está configurado para mim, o Photoshop é quase de ponta cabeça, que eu escolho com a mão esquerda. Então assim, para vocês meio que... Eu vou fazer aqui, sei lá, um personagem, alguma coisa assim. Eu não tenho nada muito em mente agora. Então assim, a gente vai fazendo, eu vou fazendo aqui essa demonstração, vocês vão dando uma olhada e a gente vai também discutindo sobre o processo de produção de um concept e sobre a tradução do concept para uma modelagem 3D. Esse aqui é o Gustavo, ele é o modelador. Eu sou o Victor. Na real, a gente podia até mostrar algumas coisas antes de começar a pintar. Isso. Não sei se você está com o pendrive. Ah, tá aqui já. Tá, deixa. Então, eu vou mostrar algumas coisas. Eu não sei por que está dando. Tá pensando no Photoshop. Acho que é esse tiro, eu vou tentar. Você tem um visualizador? Tem, do direito, eu tenho. Usando. Está escuro? Está bem escurão, né? Bom, mas tem vários. Enfim. Então, esses aqui são os meus trabalhos. Tem vários aqui, eu vou passando meio rapidinho, porque eu acabei separando muita coisa. Então, assim. Aqui tem personagens, ó, isso aqui é bem estilo, talvez para um RPG medieval, esse tipo de coisa aqui, inspirado bastante naquele, um jogo chamado Path of Exile, que é um jogo da Austrália, lá, isso aqui é bem inspirado nesse cara. Então, cenário. E é tudo nessa pegada bem speed paint, assim, a maioria dos meus trabalhos vocês vão ver que são speed paint. E eu acho que vai ser bem útil para vocês esse estilo de pintura mais solto, assim, é bem útil nessas produções rápidas, assim. Esse aqui é um fanart. Não sei se está bom, mas... então, os personagens, isso aqui é até de um joguinho que a gente está pensando em produzir. Os personagens. Esse aqui é um estudo de foto, né? Depois eu viajei um pouco. Os personagens. Aqui vários estilos diferentes, né? É uma coisa mais sci-fi. Agora que eu tenho visto, assim, com relação a concept art, eu tenho visto que... Concept art não, acho que jogos e cinema, sei lá, no geral você tem visto que a gente tem aquelas ondas, né? Então, fantasia medieval é uma coisa que está meio saturada hoje em dia, a gente vê que a ficção científica está vindo mais forte, né? Então, eu tenho feito algumas coisas mais voltadas para ficção científica. Então é por aí. Aqui eu não tenho nenhum trabalho oficial que eu fiz para nenhum jogo, assim, mas no geral, quando a gente... é mais ou menos a mesma pegada, assim. O que muita gente se confunde, às vezes, relacionado à pintura digital, é que muita gente acha que a sua habilidade em renderizar as coisas é o que mais importa. Tipo, é super importante você saber
representar direito a luz, volume do personagem, é super importante, mas assim, no fim das contas os caras querem saber se você consegue criar coisas, se você consegue ser criativo. Se a tua pintura for o suficiente para você representar as suas ideias, e se as suas ideias forem boas, é o que está valendo. Se ela for o suficiente também para tipo, se encaixar dentro de uma produção, né? Isso. De você conseguir construir algo que seja facilmente traduzido. Isso. Se você pensar no processo de construção, que se destile dentro da pipeline da produção do jogo. Então assim, tem bastante coisa assim, a gente normalmente vai passar para o modelador também, então claro que o render entra muito nessa parte, eu digo render no caso da pintura mesmo, é bem importante para que o modelador saiba toda a forma que você quer passar para o personagem, todos os objetos, todos os detalhes, ele tem que estar vendo tudo ali, então não pode ser muito solto assim. Então eu vou começar aqui um personagem, eu também aqui no pegada de personagem. E aqui o negócio, eu vou só com os brushes básicos aqui do Photoshop, eu vou tentar fazer uma coisa. Eu não sei se vou ser bem sucedido, mas às vezes demora um pouco mais para sair. Vou pintar só com preto e branco aqui, para não... Ah, tá. Então, por aí, tem mais alguma coisa que eu ia falar? Ok. Assim, no processo de produção a gente meio que pensa, desde o início da conceitualização, tipo, a gente já vai, geralmente, o concept hoje em dia está meio transmídia, né? Você, tipo, a pintura e o 3D estão meio que ligados, então, tipo, o concept dele vai para o 3D e às vezes, por exemplo, você está fazendo um Mac, um robô, algo do gênero, aí esse concept vai para o 3D, aí você vai, geralmente quando você faz alguma figura que é mais robótica, ou que é uma estrutura que a gente fala que é mais hard surface, tipo, que você vai ter uma animação nela, geralmente a gente passa do concept para o 3D, vendo se na hora da animação não vai ter interpenetração, tipo, se uma coisa não vai entrar dentro da outra. Não sei se vocês... tipo, eu tenho um modelo ali que eu vou mostrar uma parte do modelo do Homem de Ferro. Tipo, quando você vai animar esses modelos, ou você vai criar um concept, quando ele cria um concept, esse concept tem que ser funcional. Então, o processo de produção é muito de vai e volta, sabe? Eu vou lá, modelo, aí volta de novo porque o capacete dele está abrindo e a gente vê, tipo, sei lá, o capacete não, dentro da conceitualização que ele fez, o capacete não consegue, ele não abre da maneira certa. Ou quando ele abre as pernas, tipo, sei lá, a armadura dentro da barriga dele, sabe? Coisas do gênero. Tem um making-off, eu não sei se tem um making-off daquele filme Big Hero 6, que fala do processo de modelagem, a tradução para o concept. Eles mostram aquele personagem Baymax, que é aquele robô mais gordinho, e tipo, no meio do making-off eles falam que o personagem foi e voltou umas 50 vezes, assim, porque... Ou quando o personagem está dobrando a perna, a armadura entrava na barriga. Ou quando ele levantava o braço, a armadura entrava dentro da cabeça. Então, tipo, são ajustes finos que vão sendo feitos de acordo com que a produção vai evoluindo. Então, tipo, o concept não é um negócio que você só faz no começo. Geralmente, ele, dependendo da produção, ela geralmente vai até o fim da produção. E também depende da complexidade do modelo. Aí depende se é um personagem, depende se é um ambiente. Às vezes é bem complicado. Assim, não é difícil acontecer num estúdio meio que umas tretas assim entre o modelador e o cara de concept. Porque assim, quando você está fazendo... Porque assim, a gente meio que tem... A gente tem meio que uma... Quando você é o cara do concept, você tem na tua cabeça como é aquilo que você quer fazer, né? Você tem aquela visão 3D ali, que você precisa imaginar aquilo ali. E muitas vezes o que acontece é que se você, também envolvendo ainda a parte do render aí, se você não consegue demonstrar direito o que você quer, muitas vezes você não pode esperar que o cara da modelagem tenha a sua visão, entendeu? Você não pode esperar que... às vezes é difícil interpretar, porque a gente, no fim das contas, a pintura é uma ilusão aqui, né? A gente está tentando mostrar uma coisa 3D, mas não é 3D, né? E o pessoal geralmente pensa que, tipo, sei lá, na maioria das produções que, sei lá, você cria um model sheet para criar um personagem ou um ambiente. Não, você geralmente vai com uma pintura e na maioria das produções as coisas são bem rápidas. Então você não tem uma série de model sheets com a vista da frente, a vista do lado, a vista de trás, a vista de cima. Não, você tem uma pintura, uma perspectiva em 3/4
sabe? E a partir disso você tem que entender o que o modelo é por trás, o que o modelo é pela frente, e é nesse bate-volta com o concept art que as coisas vão rolando. E é como eu disse, geralmente você vai tendo problemas, porque o modelador já tem, na maioria dos concepts, dependendo do artista, tem muita coisa que é sugerida. Então, no processo de modelagem, o modelador vai meio que tentando levar o modelo até onde o concept artist foi e empurrar ele um pouco mais pra frente, sabe? O que não está aparecendo ali, tipo, tentar melhorar o modelo, levar ele um pouco. Então, tipo, o modelo, dependendo do modelador, ele também é um pouco de concept art, sabe? Porque ele também está levando o modelo com uma quantidade de detalhe mais à frente, ou tentando traduzir aquele modelo de uma maneira mais fidedigna para o mundo real, ou vendo que aquele concept tem alguns problemas. É só você ver, tipo, por exemplo, você pega os concepts, não sei se vocês já chegaram a ver o Josh Chinese, aquele Master de Kuchara, tipo, ou o Craig Mullin, sabe? São tipos de concepts muito diferentes. Tipo, tem caras que o concept é puta realista, não tem nenhuma forma sugerida, sabe? Tem concept artists que eles geralmente, para guiar o seu olhar, eles vão lá e botam um detalhe só tipo na cabeça do cara, sabe? Ou no tronco. Aí você vai lá, putz, como que eu vou fazer o resto? Porque o resto tá tudo sugerido, sabe? Aí você tem vários estilos de concept artists que vão facilitando ou às vezes até dificultando um pouco mais a produção, sabe? O Craig Mullin, por exemplo, é o cara que fez os concepts aquele filme do Noé. Tipo, pô, os concepts do cara são muito fodas, assim, tipo, o cara é um dos melhores caras de concept que tem. E se você olhar no portfólio dele, o filme, tipo, não aproveitou, acho que uns 5% do que o cara fez, assim. Então vai muito tem muito essa dinâmica mesmo. E a parte de concept art vai desde a pré-produção de um jogo ou de um filme. Em geral, hoje em dia, por exemplo, num filme ou num game, quando você está criando o roteiro e elaborando o roteiro do jogo ou o roteiro do filme, isso no caso é uma produção grande, né? Você já tem os concept artists criando as imagens, porque o processo meio que de escrever o roteiro do jogo, do filme e o processo de criar as imagens, ele anda meio que em conjunto, sabe? Eles andam meio em paralelo no processo de criação, tanto do roteiro quanto do concept art. Tipo, o artista de concept, ele se alimenta do que é escrito e os escritores dos jogos ou dos filmes, eles se alimentam do que é pintado, das imagens que são criadas. Então, uma coisa interessante também sobre essa parte aqui de pintura é que, assim, muita gente tem medo de, por exemplo, vocês veem, eu estou aqui só com o brush bolinha aqui do Photoshop, o padrão. Eu nem configurei muito, tem várias coisas que eu poderia configurar para ficar até mais confortável, assim, mas o negócio é assim, a gente nunca tem ideia fora do papel, sabe? Isso é uma coisa que as pessoas têm muito problema em aceitar, assim. A gente dificilmente tem a gente não consegue imaginar o personagem inteiro, a não ser raras exceções. Tem gente que tem memória totalmente fotográfica, que pouca gente tem. A gente não consegue, por exemplo, eu não pensei nesse personagem e depois eu comecei a desenhar. Não é assim. Eu tenho uma ideia bem, uma sugestão. Eu tenho uma cabeça humanoide, sei lá. Aqui eu estou indo para a minha zona de conforto, que eu adoro fazer essas carinhas tipo, que são parecidas com o Baraka do Mortal Kombat. Então assim, é sempre assim, você tem que ter ideia dentro do papel, sabe? Você vai tendo ideia ali e tentar ser simples, assim. As coisas são, a confiança é uma parte, assim, muito importante de pintura. Confiança é muito importante. Então, por exemplo, se eu quero fazer um pano na cabeça dele, eu tenho que pegar e colocar aqui. Eu não tenho que tipo, ficar, sei lá, eu não posso ficar me preocupando muito, eu não posso ficar me travando demais. As ideias, elas têm que ir aparecendo aqui, sabe? A gente coloca a forma aqui, as formas são bem rústicas. Vocês viram que desde o começo desse desenho aqui, eu estou vindo com ele de formas bem básicas Claro, tem algumas coisas por trás disso, controle desses valores de claro e escuro, tem umas coisas que eu estou acostumado a fazer, então às vezes vocês não enxergam o que tem por trás disso, mas no fim das contas é tudo simples, tudo vem de uma ideia simples. Então, começando com formas bem simplificadas, a cabeça no começo é só uma bola, daí você vai colocando as cavidades do olho, nariz,
E a gente vai formando a ideia no papel. É aquilo, né? Não tem que ter medo de botar massas por cima dessa e tipo, ir reconstruindo a partir de, sei lá, se ele não vai, o pano em cima da cabeça não ficou legal, ele começa a pintar por cima disso e começa, ele não apaga, ele vai montando em cima dessa imagem. Exato, você tem que ter confiança, tem que estar bem livre, assim, porque senão você não vai criar nada no fim das contas, né? Para você conseguir ser criativo, assim, se você está travado, é a pior coisa que você pode fazer. Então, sempre está com a cabeça de boa, assim. Até, por exemplo, para mim estar conversando aqui, pintando, me ajuda, inclusive, porque se eu me concentrar 100%, se eu ficar quieto aqui, ficar tipo, só pintando, eu vou começar sabe, é pior, assim, você tem que deixar meio que, tem que deixar o negócio ir rolando, assim. Às vezes você faz sei lá, faz um plano aqui errado na cabeça, ficou estranho, você, tipo, não quer apagar, porque ficou bom, ou você pega aqui o queixo dele, você não quer mais mexer. Você não pode ter esse tipo de coisa. Você tem que desapegar, né? Você tem que desapegar. Tem que desapegar mesmo. E aquele negócio que a gente estava conversando esses tempos atrás sobre tipo, tentar impor limitações para sua criação, tipo, não usar o Ctrl Z, sabe? Tipo, para se forçar criativamente, sabe? Exato. Uma coisa que eu até acabei acostumando é não usar layer, eu não uso layer praticamente. Eu só uso para mim, por exemplo, às vezes eu uso para salvar um estado tem que salvar um estado da pintura anterior, mas eu dificilmente pego sei lá, o pano e faço um layer, não sei o que e faço outro layer, o olho e faço outro layer. Porque isso começa a me travar, entendeu? Começa a me deixar devagar, começa a fazer com que o meu processo não fique tão rápido, tão natural, assim. Então é isso, é sempre importante ter ideia, colocar a ideia no papel, sabe? Independente de como você estiver colocando ela. Pega lá, sei lá, eu quero que ele tenha um chifre, sei lá, você vai lá e coloca o chifre nele. Não tem que, você não vai conseguir imaginar isso antes, vou ter que colocar um chifre. Você vai conseguir imaginar isso antes, entendeu? Você tem que ir colocando aqui, ó, daí você vê, pô, fica legal? Não, mas eu vou deixar. Mas tipo, é mais ou menos isso, você tem que ir tendo a ideia de acordo com o que você vai. E aquele negócio, confiança. Confiança é chave, assim. O que mais? E normalmente o que vai acontecer? Você vai vir com... Quando te passam assim, quando você começar um concept, os caras vão te passar uma ideia bem... assim, tem vários tipos de cliente e é meio foda. Assim, porque, por exemplo, tem cara que ele vai chegar com o concept inteiro escrito no papel. Então, tipo, ele nem sabe como é que vai ficar o boneco dele. Ele nem sabe. Só que ele já está com o concept pronto. Isso daí é o pior tipo de coisa, assim, porque daí o cara às vezes está com tudo escrito, até vocês, se vocês forem pedir para algum concept art, se vocês forem fazer um concept, ter isso em mente. Vocês têm que ter uma noção, vocês têm que ter uma base do personagem, um conceito do personagem e passar para o cara que vai desenhar. O cara que desenha, normalmente ele está treinado para ter ideias, ele está treinado para ter umas formas legais, para colocar umas roupas legais no personagem. Então, assim, se você chega com uma ideia toda, não, ele vai ter um cinto de couro e vai ter uma bolsa, sei lá, rosa, tipo, às vezes você não sabe como é que o cara vai ficar no final. E se você passa tudo assim descrito pro concept artist, o cara vai fazer aquilo e vai ficar horrível, sabe? Às vezes não é nem culpa do cara, sabe? Tipo, o ideal seria você passar pro cara uma ideia. Passa uma ideia, eu quero um personagem, sei lá, ele vai ser agressivo, ele é um assassino, sei lá, coisas assim, uma ideia do personagem. Daí o cara do concept, o trabalho dele é ter a ideia visual, entendeu? Não é o trabalho de quem realmente está produzindo. Inclusive, toda essa fala aí minha foi porque eu estou com um trabalho exatamente assim, o cara me passou toda a descrição dos personagens e eu faço. E fica tudo horrível, assim, cara, eu não consigo. Como é que eu vou arrumar? Tá tudo lá já, entendeu? Tá tudo lá, o cara tem aquela bolsa, mas é feia. Tudo bem, mas é isso, o cara que me pediu, tá tudo ali já. Então sempre ter isso em mente. Assim. Deixa mais preso? Exato, deixa bem mais preso. Na verdade, assim,
por definição, né? Ele realmente pegou e não te deu liberdade para criar nada. Você não está criando. É tipo o cara que sabe renderizar no Photoshop. Né? Então, e que não deveria ser, né? Então, o ideal é você ser o cara que cria realmente os personagens. Por isso que é concept artist, né? É, exato. Mais alguma coisa? Muita coisa. O que mais? Interessante aqui. Bom, aqui vocês estão vendo que é o processo de... Eu estou fazendo uma coisa bem padrão, assim, tipo, quer dizer, sei lá, meio aleatório, está vindo agora na minha cabeça. Eu acho que sim, a melhor forma de você criar é justamente você não ter esses apegos, assim, esse tipo de... Eu cheguei aqui, sério, eu juro, eu nem sabia o que ia fazer, eu não sabia se eu ia fazer um cenário, não sabia se eu ia fazer um personagem. E, sei lá, tá saindo esse carinha aqui, daqui a pouco talvez eu comece uma outra coisa, mas assim, você conseguir chegar nesse estado mental em que você... esse estado mental em que você meio que acostuma com o tempo. A sempre estar nesse estado em que você está livre para fazer qualquer coisa. Você começa a colocar uma ideia ali e começa a sair. Com o tempo, com o treino, você começa a chegar nesse tipo de estado mental, assim, que é uma coisa assim, bom, sabe, tem a ver com confiança também e tal. Então, você vai, começa uma ideia aqui e não tem, vamos dizer assim, não tem nada te prendendo. Eu posso pegar esse cara aqui e mudar, colocar uma barba nele, alguma coisa assim. Então, assim, são treinos bem interessantes, assim. São treinos bem interessantes. Você pegar e começar a tirar suas linhas. Outra coisa é experimentação. Se você está aprendendo a pintar, você tem que estar bem aberto à experimentação. No sentido, assim, de que, sei lá, pega um dia e sei lá, eu estou pintando hoje preto e branco, fiz esse carinha aqui, que nem uma zona de conforto que eu tenho, eu estou fazendo porque, para apresentação eu não vou fazer uma coisa muito louca, às vezes demora para acertar, assim. Mas, o que eu quero dizer assim, se você está aprendendo a pintar, não tenha medo de experimentar coisas novas. Pega assim, sei lá, hoje eu vou pintar só com azul e vermelho. A sombra vai ser azul e luz vai ser vermelho. Só pinta com duas cores. Pega e coloca em 100%, tira esse controle de opacidade aqui do Photoshop, deixa em 100% e começa a pintar. Isso daí faz com que você saia de uns loops que a gente cria na cabeça. Porque assim, quando a gente está aprendendo, a tendência na cabeça é a gente simplificar tudo. Então a gente vai simplificando. Então, é aquela coisa, né? A gente tem o olho, daí a gente tem aquele olho assim, né? Esse aqui é o olho. Esse aqui na nossa cabeça é um olho, certo? A nossa cabeça ela simplifica as coisas. Ela pega e tipo, tá, isso é um olho. Ela tem essa tendência a simplificar as coisas. Então, muitas vezes a gente cria esses loops, assim, a gente acha que aquilo é verdade, ou, sei lá, eu acho que a sombra é toda preta, que esse lado do personagem tá com sombra, então ele vai ser todo escuro. Sei lá, a gente cria umas coisas na cabeça que a gente não consegue sair. Se a gente experimentar, pegar e sair totalmente da zona de conforto, pega um brush que você nunca usou, pega um tema que você nunca fez, vai lá e tenta, isso daí vai fazer com que você force a sair desse loop, que você veja sombra, que você veja volume, que você veja todos esses fundamentos de uma forma diferente, que você veja de novo. E lembrando que muitas vezes vai ficar uma bosta, mas não é problema. Exato. E muitas vezes não. Muitas vezes, assim, é bem legal, porque muitas vezes quando você está experimentando, assim, você às vezes dá uns cliques, assim, e pô, quando você vê, você fez uma coisa assim que você nunca tinha conseguido fazer antes, porque você meio que, sabe, de certa forma você entendeu, você saiu daquele, você aprendeu alguma coisa. Realmente é bem interessante, assim, e assim, de várias pessoas, vários profissionais dessa área, é uma coisa que eu escuto constantemente, assim, não ter medo de experimentar, sabe, de arriscar outras coisas. E isso reafirma a questão de que não tem nada a ver com dom, é mais prática, repetição, experimentação, estudo, tem muitas horas de estudo. Dom, assim, se você conversar com a maioria, pelo menos, das pessoas que fazem pintura digital, vocês vão ver que realmente não tem muito sentido, assim, porque todo mundo
de pintura digital, se o cara trabalha com isso, o cara é profissional, normalmente o cara gastou muitas e muitas horas praticando para chegar num determinado nível, assim, né? Então, assim, não é, você não tem que nascer com isso, você não tem nenhum tipo de coisa mística envolvida com esse tipo de coisa. Agora, você quer mostrar uma coisa? Não, Eles são bem tudo mais na cabeça. Rotacional. Sim, precisa usar Botão direito, selecionante. Agora eu vou renderizar aqui. Tem umas coisas que são engraçadas, por exemplo, vocês vão perceber que renderizar, porque quem pinta sabe que renderizar metal muitas vezes e coisas que refletem, assim, é uma coisa bem complicada, mas é o mesmo princípio do que eu tinha dito antes. Você tem que ser muito confiante, tipo, o metal, qual que é a base do negócio? Ele reflete tudo que está em volta. Ou não tudo, às vezes ele é meio fosco, sei lá, mas você vê que o contraste dele é bem maior que as outras coisas. Então você tem que ir lá e jogar o contraste bem maior que as outras coisas. Assim, não tem, às vezes vai ficar estranho no começo, vai ficar estranho, mas se você sabe que está na direção certa, é isso aí, isso está valendo, entendeu? Então aqui, ó. Eu vou pegar essa. Aqui eu pego. E eu vou começar a aumentar o contraste dessa ombreira aqui dele para dar essa impressão de que ela é de metal. No começo às vezes é estranho, você coloca um pedaço branco lá gigante, tipo, pô, o que é isso? Sei lá, às vezes fica meio, sei lá, dá uma impressão meio errada, assim, mas com a prática, você sabe que você está indo meio que no caminho certo. Né? Como é que tá ficando? Tá ficando aqui? Tá bem diferente, tá bem... Tá lavado? Tá bem lavado. Tá lavado? Olha assim, então vamos instalar. Melhor assim? Tá batendo mais. Não é que eu tô regulando a imagem mesmo. Sim. Enfim, esses treinos assim preto e branco são um dos melhores tipos de treino aqui, porque você tem todos os fundamentos aqui de volume, sombra, esses valores, né, de luminosidade. Aqui você tem que estar tudo, assim, quando você não tem cor, normalmente eu indico, quando eu vou dar aula e coisa assim, eu indico o cara começar a pintar em preto e branco, só usando isso aqui que a gente chama dos valores, assim. Porque em preto e branco você está treinando os fundamentos, a cor ela confunde, a cor ela vai te confundir muito. Porque às vezes você está separando um objeto do outro pela cor, mas a leitura daquilo, tipo, a tua cabeça não identifica as coisas por leitura de valor, e não por leitura de cor. A primeira coisa que vai bater, que vai te mostrar o que, sei lá, o que é por que tem uma ombreira aqui, por que o pescoço do cara está aqui, tipo, o que vai te mostrar volume são os valores, entendeu? Então você tem que saber muito bem esse controle de preto e branco aqui, porque as cores te confundem. Muitas vezes você vai pegar e, por exemplo, às vezes em cor, assim, eu posso fazer esse pano aqui, ó, sei lá, quase da mesma cor que o fundo. Quando você está fazendo com cores, às vezes você não percebe isso. Você não percebe, porque é uma cor diferente. Às vezes esse claro do pano e esse claro do fundo aqui são, sei lá, um é azul, o outro é amarelo. E para você está tudo certo, só que no fim das contas aquilo ali está muito estranho. Quem olhar, não precisa ser profissional, sei lá, de pintura, o cara vai perceber, pô, tá alguma coisa estranha, a leitura tá ruim, alguma coisa tá pegando mal ali. Entendeu? Então é sempre esse controle de valores. Opa?
vou começar aqui, talvez, até um outro aqui do lado. Esse carinha do lado aqui. Ah, pra voltar? Ah não, beleza, vou deixar ele meio assim. Ah, tem que aumentar. Tudo bem? Você falou que quer mostrar aqui no então só vou acabar esse aqui, não vou para outro. Bom, vou dar mais uma mexida nesse cara aqui então. Daqui a pouco o Gustavo vai querer falar umas coisas. Vocês têm se vocês quiserem qualquer coisa, vocês têm de dúvida sobre qualquer coisa relacionada à pintura digital. Vocês costumam começar sempre com preto e branco ou às vezes começa já colorido? Às vezes eu começo colorido, mas eu gosto bastante de começar com preto e branco, sabe? A cor é uma coisa bem difícil de lidar, assim, é difícil, demora para aprender a mexer com cor de verdade. Assim. Então, muitas vezes eu começo com preto e branco e às vezes eu começo a colorir com esses blending modes aqui, que são tipo overlay, por exemplo. Sei lá, uma cor assim meio um verde. Eu começo a colocar. O problema desse método, que é às vezes o que muita gente, é a primeira coisa que as pessoas pensam, né? De preto e branco, e vou lá e vou colorir com blending modes. Beleza, tem esse método, só que o problema é que normalmente quando você vê essas pinturas tradicionais, você vê um pessoal que realmente pinta com cor, você vai ver que existe mais variação de cor, sabe? Quando você vê pele, sei lá, você pode pegar uma pintura tradicional e olhar bem. Você vê na pele tem verde, roxo, amarelo, tem um monte de cor. E isso é natural, sabe? Esse tipo de variação de cor, ele dá uma sensação natural. Quando a gente pega e só pinta de verde, assim, tá, a gente sabe que é verde o rosto dele, mas ainda não tá com aquela sensação de pintura, aquela sensação natural, sabe? Então, assim, normalmente eu começo tudo preto e branco, mas também tem várias coisas.